Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o defensor público Daniel Souza Faria Lustosa e o doutor Luiz Vitório Camolês. Ele é juiz da Vara de Órgãos e Sucessões da Câmara de Rio Branco. Nosso tema, órfãos e sucessões. Boa noite, doutor Camolês, uma satisfação ter aqui conosco. Órfãos e sucessões. Vou me acostumar com esse tema. Microfone. Normal. Boa noite, é um prazer estar aqui e agradecer desde já a abertura, né? Isso é muito importante, o judiciário manter esse contato com os meios de comunicação, consequentemente atingindo a comunidade de Rio Branco e do estado todo. Muito obrigado. Doutor Daniel Souza, satisfação tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Da mesma forma, eu agradeço aqui em nome da Defensoria o convite e a oportunidade pelo espaço que está sendo aberto para discutir um tema que é sempre atual e a Defensoria tem essa missão de levar conhecimento à população e espaços como esse são sempre bem-vindos. Agradecemos, portanto, o convite. Doutor Camolês, para sermos pedagógicos com os nossos telespectadores, eu gostaria que o senhor explicasse quais são as atribuições, principalmente aquelas mais recorrentes lá na Vara de Órfãos e Sucessões. Bom, a Vara de Órfãos e Sucessões, para que as pessoas não se percam com esse nome, que às vezes é um pouco difícil da pessoa falar, eu já escutei diversos nomes sobre isso. Então, é a vara que cuida de inventário. Inventário todo mundo sabe, fica mais fácil de falar, a vara só cuida disso. Todo inventário na capital de Rio Branco é passado por essa vara. É vara única e ela que cuida de tudo isso. É porque assim dá a impressão, assim, para quem não sabe, se não dá essa explicação, é para cuidar dos órfãos também, né? Essa parte não é comigo, mas a denominação judicial seria isso, né? É para cuidar dos inventários. Mas, pois não, Marcelo. Aquivaldo, antes de a gente entrar no debate de um tema absolutamente recorrente, eu não diria atual, eu diria recorrente, porque se todos morrem, todos... É quase um tema do dia a dia. Uma parada final, você ter que cair no inventário, por menor que seja o patrimônio que se tem. Mas a expressão órfãos e sucessão parece assim, um nome bem antipático. Órfão. Aí isso me lembra uma história bem curtinha que eu vou contar, embora que nesse primeiro bloco eu não... Certa vez, um político famosíssimo no Nordeste, chamado Zé Américo de Almeida, se você que é cearense deve saber disso, inteligente, candidato a governador da Paraíba, vai visitar uma cidade do interior. E o prefeito era adversário dele. Aí disseram, vamos arrumar uma arapuca para pegar o Zé Américo. Na hora que ele chegar aqui, vamos convidá-lo para ele inaugurar um cemitério. Aí os correligionários de Zé Américo disseram, olha, é uma casca de banana, você vai inaugurar, não é uma praça, nem um clube, é um cemitério. Ele disse, não, deixa comigo. Aí quando chega lá, apresentaram o Zé Américo para inaugurar a obra, ele disse, estou aqui para inaugurar uma obra para a infelicidade de quem procura, mas para a satisfação de quem encontra. Sim. Saiu-se bem. Aí, a vara da sucessão tem mais ou menos essa característica, a minha pergunta? Assim, normalmente é uma vara que as pessoas imaginam que não tem nenhuma projeção, né? As pessoas imaginam, não, mas é uma vara que não tem projeção, não sai nunca no jornal, não tem matéria atuante, assim por diante. Alguns denominam até que é uma vara inexpressiva. Só que, querendo ou não, conforme o senhor afirmou, quando vem a falecer, vai ter que procurar a vara de inventário. E aí que pode notar a expressividade da vara. Porque tudo aquilo que a pessoa acumulou durante a vida vai ser partilhado ali. Aí começa a entender que a vara é expressiva, sim. Eu defendo isso, né? Tanto defendo que estou na vara já há 13 anos, embora tive a oportunidade para ir para todas as varas que tem na capital Rio Branco, mas nunca quis sair dessa vara. Doutor Daniel Souza, eu quero saber do senhor se a Defensoria Pública ela é muito demandada ali pela Vara de Órfãos e Sucessões. Em que casos
acontece isso, de se procurar a Defensoria Pública, e se o senhor tem alguma experiência pessoal lá? Sim. A Defensoria Pública, ela foi concebida, né, na Constituição para defender primordialmente os interesses jurídicos da população carente. Em palavras bem breves, a população que não tem condições de buscar um advogado e buscar os seus direitos perante o Poder Judiciário. Nesse aspecto, a Defensoria Pública ela atua sim em favor daquelas pessoas que precisam eventualmente resolver pendências deixadas para o além-vida, eu diria assim. Então, eu hoje, como defensor público, não atuo diretamente na vara de órfãos e sucessões da capital, mas tive a oportunidade, e isso aí é quase que uma obrigatoriedade. Todo defensor público ele inicia sua carreira praticamente nas comarcas interioranas, né? E no interior não há uma divisão específica de unidades judiciárias. É um clínico geral. É um clínico geral, eu diria assim. Então, na oportunidade que eu estive no interior, logo que cheguei ao Acre, eu lidei com várias demandas voltadas à área do que a gente chama de direito das sucessões, né? Que é essa parte do direito que trata dos bens transmitidos por alguém que veio a falecer. Mas eu pergunto o seguinte, ainda dentro da linha de pensamento do Arquibaldo, os carentes, a quem compete a Defensoria Pública, a defesa, tem muitos problemas nessa área? Os carentes? Tem. Tanto tem que, assim, eu diria que a maior clientela da minha vara são patrocinados pela Defensoria Pública. É mesmo interessante isso. Vou dar um exemplo. Às vezes o patrimônio da pessoa se resume a uma casa. É o patrimônio. E tem que ser dividido. Vamos supor, uma casa, o cara deixou uma casa e deixou 20 filhos. Vou melhorar o seu exemplo. A última audiência que eu fiz no mês de abril deixou uma casa para 33 herdeiros. 33? 33 herdeiros. E isso Uma foi casa. Uma casa. Isso foi resolvido. Aí não pode botar um quarto para um, uma cozinha para outro. Né? Não pode. dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Né? Então, o que tem que fazer? O juiz tem que reunir com todos. Eu faço isso na vara. Por que eu comecei a fazer isso? Para diminuir o ritmo do inventário, ou seja, abreviar isso tudo. Então, eu faço uma audiência e na audiência eu resolvo. Agora, fazer acordo com 30 pessoas ao mesmo tempo é um pouco difícil. Mas tem dado certo, graças a Deus tem dado certo. Né? Tem obtido muito êxito, as pessoas também se sentem contentes, com prazer sobre isso. Porque normalmente se diz que inventário leva muito tempo, aqui na capital não é assim. Aqui na capital é rápido. Ô, doutor Camolês, vamos... Eu achei esse tema tão fascinante, porque o natural seria... Qual termo? Esse tema, o tema. O tema. O tema. Tá. Porque nesse momento que é testado das eleições, a gente imagina que a gente está aqui falando de PCB, do PC, do PQP, não é nada disso. É porque é fascinante mesmo. Aí eu pergunto, o que é que dá mais trabalho? É os inventários envolvendo grandes fortunas, grandes patrimônios, grandes heranças ou pequenas heranças? O maior trabalho você encontra... Dificuldade. Dificuldade. Você encontra no ser humano. Tendo muito bem ou poucos bens. É o ser humano que vai impor a dificuldade. E quanto maior tempo levar o processo, mais difícil ele é. Maior é o grau de complexidade. Porque alguns herdeiros passam a utilizar aquele bem em benefício próprio e com o tempo ele entende que ele não deve mais sair daquilo ali, dessa posição de conforto e que o inventário vai apresentar um risco para ele em diminuir esse capital, porque os outros vão ter direito, o mesmo direito que ele tem. Então, o complicador está no ser humano. Eu faço uma pergunta aqui para os dois. É uma pergunta até um pouco complexa aqui. Prossiga. Eu conheço um cidadão que ele abandonou a família há 46 anos. Certo. Há 46 anos. Os bens estavam em nome da esposa. Os Sim. bens estavam em nome da esposa. Certo. Ele
a esposa faleceu. Ele está se julgando no direito de se habilitar perante a herança, a partilha. Ele teria esse direito depois de abandonar 46 anos? Ele pode pleitear isso. O que os sucessores, os filhos ou os herdeiros devem fazer é impugnar essa condição. Essa impugnação, evidentemente, que não tramita na minha vara, tramita em uma das varas de família. Só que no inventário eu reservo o percentual que ele teria direito. O que é reserva? Eu deixo gravado de ônus aqueles bens passíveis da parte dele. Vamos entender que ele tenha uma única casa, para simplificar. Metade dessa casa, em tese, seria dele. Faz-se a venda da casa, guarda-se o dinheiro, libera 50%. Acaba o inventário, fica os outros 50%. Julgou aquela questão na vara de família, volta essa situação. Faz-se a sobrepartilha, que é um instituto idêntico ao inventário. É feito dessa forma. Eu vou até aproveitar o gancho aqui, aquela sua primeira pergunta, Narciso, a respeito do que dá mais trabalho no inventário, né? Se são as heranças de grande monta ou de pequena monta. O Dr. Camolês respondeu com muita sabedoria. O problema está no ser humano. E é fácil até de demonstrar. Eu acredito que heranças de grande monta, elas podem ser facilmente partilhadas quando os sucessores eles não têm uma conflituosidade, né, a respeito de como será feita essa partilha. Lógico, existe toda a questão, às vezes é necessário fazer avaliações judiciais, tem a questão dos impostos de transmissão causa-mortes, as fazendas públicas interessadas, eventuais credores, né, daquele monte deixado pelo falecido, mas a conflituosidade mesmo está nas pessoas que herdarão aquele patrimônio. E a gente percebe que, por exemplo, o condomínio no Brasil é algo que nasceu para gerar problema, se a gente for parar para perceber. E quando uma pessoa morre e ela deixa um patrimônio, aquele patrimônio, deixando sucessores, eles se tornam condôminos daquele patrimônio, até que ele seja eventualmente partilhado. Então, surge ali o primeiro problema, porque várias pessoas almejam aqueles mesmos bens e às vezes não sabem administrar e respeitar e entender que aquele patrimônio é uma universalidade que ainda precisa ser dividida, né? E aí surgem esses problemas. Então, a conflituosidade parte do ser humano e das pessoas que sucedem, né, a pessoa que faleceu. E voltando à questão também do senhor, né, a respeito desse caso específico que o senhor conhece, do abandono de lar, é interessante até ressaltar aqui uma previsão recentemente trazida ao Código Civil, que diz que no caso de abandono é uma nova forma de uso capião. Uso capião o que é? A pessoa adquirir a propriedade pelo decurso do tempo. Se o cônjuge abandona o lar e passa um determinado período de tempo... uso capião e inverso. É o inverso. O outro cônjuge, ele perde o direito e o cônjuge já pode até usucapir aquela parte da meação. Então, é um aspecto muito interessante que pode ser aplicado, inclusive, nesse caso específico que o senhor mencionou. Perfeito. Aquivaldo, eu tenho uma pergunta aqui que ela é relativamente longa, mas eu não sei o tempo que está para concluir esse... Nós temos tempo ainda? O diretor está dizendo que temos tempo. 3 minutos para fazer 3 minutos só, não sei se vocês podem dar. Doutor Camolês, nós já temos manifestado, inclusive nesse programa, a preocupação hoje com a questão família. A questão da família, da constituição, da organização familiar. Os divórcios são muito constantes. Nós vivemos hoje, Narciso, numa sociedade fast food, um constante divórcio fast food, que é extremamente preocupante. Nesse particular estamos muitíssimo atrasados, né? O que eu pergunto para o senhor é o seguinte, nesse seu entendimento, posso estender a defensoria, nesse seu convívio com tantos problemas,
E até pela sua experiência de vida, o que o senhor acha que mudou nas relações familiares no Brasil? Bom, primeiro, questão de família não é que seja algo complicado, não é. A facilidade do meio de informação é que trouxe uma série de aprimoramentos, principalmente jurídicos, para a nossa comunidade. Então, o que antes, há algumas décadas, era muito difícil de se ver ou de se conviver com isso, principalmente nos menores centros, por conta dos meios de informações, isso tornou-se mais comum. Então, antes você ouvia falar, a pessoa é desquitada, que não vai muito longe, 1977, até 77 era desquite. A mulher que era desquitada, nossa, ela não... Para sobreviver era muito complicado. Se tivesse filhos, pior ainda. Você não ouvia falar que a mulher ia buscar alimentos com o marido, os filhos também não. Então cresciam assim pelo esforço da mulher. Com o passar do tempo e os meios de comunicação mantendo isso mais aflorado, foi-se dado conhecimento também da legislação para as pessoas que não tinham condições. Em 1977, eu estou frisando isso, você não falava em defensoria pública. Quem ganhava a questão era aquele que contratava o primeiro advogado. Numa cidade pequena que só tinha um advogado, quem ganhava a questão? Quem contratou o advogado primeiro. Evidente que não é isso. Mas a coisa era mais ou menos assim. E o meio de informação veio trazendo essa mudança, né? Agora, quando você recebe essa carga de mudança, essa carga de informações, você tem que estar aparelhado para receber essa carga de informações. Que senão também você recebe muita carga ao mesmo tempo e não sabe como se movimentar nesse conjunto de informações. Então, eu acredito que tenha sido isso. E a coisa caiu na vala comum. Hoje a família caiu na vala comum e nós estamos perdendo grandes valores, seja entre marido e mulher e filhos, que são os principais atingidos quanto a isso. Doutor Daniel Souza, eu peço que o senhor responda no segundo bloco do programa Tribuna Livre. Nós precisamos fazer um intervalo comercial. É daqui a pouquinho nós voltamos, por favor, não saia daí.